Então, eu chamei aqui como convidada a Thaís Fogaça para falar um pouquinho para nós como é que foi a questão de pesquisa na ação social que a gente está desenvolvendo no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, aqui em Porto Alegre. Essa é uma ação que a gente está fazendo junto com o grupo de estudos de Porto Alegre, mas que daí agora já tem várias outras pessoas envolvidas de outros lugares, né, envolvidas nessa ação e em que a gente vai reformar uma parte quase um pavimento inteiro, né, do hospital, onde eles que é relacionado ao CRAI, que trata então de crianças e adolescentes que sofreram ou estão sob suspeita de terem sofrido abuso sexual, né? Então é um lugar onde tem um clima muito pesado, né, onde os funcionários tratam sempre desse tema, então tá sempre essa enfim, esse peso, né, no ambiente, essa energia no ambiente. Quem foi lá também fazer os levantamentos sentiu tudo isso, então a gente quer dar um novo olhar sobre esse ambiente e trazer maior qualidade de trabalho para quem trabalha lá e também de carinho para os pacientes, né, que tem que ir lá também se consultar e, enfim, passar por todos os procedimentos, que já são pessoas que estão, né, mais vitimizadas, mais Fragilizadas, né? fragilizadas, isso, me faltou falar. E, enfim, aí eu quis trazer a Ivy aqui para a gente conversar um pouquinho sobre justamente essa parte de pesquisa, a parte que foi feita antes de começar o projeto. Para ela, a parte da pesquisa, ela serviu para a gente entender um pouco de como é que são os usuários, né, como é que são os usuários que trabalham nessa edificação, as necessidades dele, e também ela serviu como muito embasamento para a gente começar a projetar. Então, Ivy, antes de tudo, eu queria que tu se apresentasse e depois a gente conversa um pouquinho, então, sobre como é que funcionou essa metodologia de pesquisa criada para esse projeto. Eu queria muito, muito agradecer o convite da Mariana. Sou muito grata pelo convite, por poder estar falando dessa ação social, que para mim é algo muito especial. E, bom, eu sou arquiteta há 15 anos, minha formação é em arquitetura e urbanismo. Eu me pós-graduei em gestão empresarial. Por 10 anos eu fui empresária no Brasil. Em 2018 eu mudei para os Estados Unidos, com a família toda, e estou recomeçando aqui agora. E durante esse tempo que eu vim para cá, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz um treinamento de inteligência emocional, e nesse treinamento numa aula de neurociência, eu ouvi falar a primeira vez de neuroarquitetura. E aí me apaixonei, comecei a pesquisar, e eu falei, o que é isso? Eu preciso saber. E aí eu encontrei a NeuroArc, que é a academia que a gente estuda, né? E já tem um ano e pouquinho que eu venho estudando a neurociência aplicada à arquitetura, a biofilia, a psiconeuroarquitetura. E assim, quanto mais eu estudo, mais eu aprofundo, mais eu me apaixono por ela, né? Porque ela está ligada diretamente com o comportamento humano, né? E com o que a gente pode fazer através dos ambientes construídos, o que o ambiente pode proporcionar de bem-estar para o ser humano, né? Para a pessoa. É o foco total no ser humano. E é isso. Aí tu fez também, né? Acho que tu fez a educação continuada, né, da NeuroArc Academy. Não sei, tu Sim, eu já terminou? já terminei. Até foi muito legal, porque quando eu terminei, eu fiz. A gente escolhe um tema, né? E eu escolhi o ambientes residenciais. Uhum. Para eu finalizar. E aí, como eu estou morando aqui nos Estados Unidos e a gente tem uma empresa aqui, e aí eu falei assim, bom, eu vou fazer o trabalho em cima da casa que eu estou construindo aqui. Uhum. E aqui tem algo muito, muito diferente do Brasil, que é a questão da área de lazer, que eles não usam área de lazer, né? É muito raro eles usarem a área de lazer. É assim, tem uma churrasqueira portátil, eles vão lá, faz rapidinho e já entra, né? Dentro de casa. Então não existe
embora tenha espaço, eles não usam, né? E aquilo ali sempre me intrigou muito. Eu achei assim que eu poderia explorar isso, porque aqui na Flórida a gente tem um clima muito parecido com o do Brasil. Então eu falei assim, gente, por que não, né, eu explorar isso? E aí eu comecei a pesquisar. E aí, quando você começa a pesquisar, eu comecei a pesquisar pela cultura, eu tinha que entender como que era, né? Como que era o americano, como que ele pensava, né, com relação a isso, né? Como que era a estrutura das famílias aqui, né? Uhum. E eu comecei a pesquisar para amigos que moravam em outros estados e comecei a fazer uma pesquisa, assim, bem simples, né? Uhum. E elas iam me passando, olha, eles não usam, mas a gente não entende, assim, alguns outros estados é porque por causa do clima, né? Então Uhum. tem alguma coisa que explica, que justifica, né? Eu falei assim, tá, mas aqui na Flórida o clima é muito parecido com o do Brasil, né? E aí eu me envolvi muito nessa pesquisa. E Sim. nesse trabalho eu gostei muito de fazer justamente por causa dessa questão da pesquisa, né? Uhum. E na formação da NeuroArc, a gente aprende, né? A gente tem uma aula com um neurocientista, né? O Mailton, e ele ensina a gente e explica como que a gente faz para estar pesquisando nas fontes certas, né? Não como diz, não na capa não na revista, né? Não No blog. no blog, né? A gente aprende a pesquisar mesmo, a pesquisar com embasamento científico mesmo, né? E Uhum. eu me apaixonei por essa parte. Uhum. E eu lembro que eu terminei o trabalho bem empolgada, e aí eu falei assim, mandei uma mensagem para o Mailton, falei, Mailton, puxa vida, eu gostei tanto o que eu tenho que fazer, né, para começar nessa área de pesquisa? Ele falou, se envolve em alguma pesquisa, né, se envolve. Eu falei, mas eu não conheço ninguém aqui, você não quer que eu te ajude? Ele falou, olha, agora eu não tenho nada, mas se eu souber. E aí não demorou muito, a Juliana Uhum. Derli ligou e falou, olha, Ive, quer participar da parte da pesquisa, nossa social? Eu falei, nossa, era tudo que eu queria, né? Para tá colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi. Sim. E foi assim que aconteceu. A gente vê que depois a gente vai estudando, né, neuroarquitetura, você vê que justamente a parte mais importante é essa, né, de tu ter essas pesquisas, essas referências com embasamento mesmo e com que sejam científicas, né, e daí tu já ter... e acho que é tão difícil, assim, nós da área da arquitetura aflorar isso, né, porque normalmente as pessoas querem botar a mão na massa, querem fazer acontecer logo, assim, e daí essa parte da pesquisa fica um pouco mais preguiçosa. Eu tento bater sempre muito nessa tecla, assim, de tipo, não pode parar de estudar, tem que estar sempre se informando, e isso é muito legal, assim, de tu é Assim, encantada desse mundo. eu vejo isso, fazia um paralelo eu via isso muito claro quando a gente vai executar, porque por muitos anos eu fiquei só na parte da execução, a gente não fazia projeto, a nossa empresa era só execução. Sim. E era muito difícil quando a gente pegava um projeto que não estava bem feito, que não estava bem detalhado, bem feito assim, não no sentido de não tá certo, mas de não estar detalhado. Sim. E quando você pega um projeto bem detalhado, a execução é tranquilíssima, você nem precisa ficar ligando para o arquiteto para Exato. perguntar. Tá Exato. tudo ali, né? Tá tudo detalhado. Então eu falei assim, gente, o briefing, quando você vai fazer isso, é a mesma coisa. Se você faz um briefing bem feito, né? Se você explora, se você conhece a fundo aquela pessoa ou aquele lugar que você vai intervir, a execução flui, né? Ela vai muito facilmente, a gente faz com muita leveza, né? Isso mesmo. É bem tranquilo. E aí eu vejo que a pesquisa, essa parte que você falou, realmente que as pessoas às vezes têm um pouco de preguiça. E também eu acho que tem o outro lado também do cliente, que ele fica tão ansioso, né? Que ele quer executar, ele quer fazer, ele quer que ele fala, não, vamos acabar, vamos fazer logo o projeto, fica apressando, né? Eu falo, gente, projeto é a parte que a gente tem que demorar mais, é a parte mais demorada, porque a execução é só executar o que está ali, não tem mais dúvida, né? Então, quando a gente explora bem o briefing, né? Quando a gente explora bem o que aquela pessoa, quais os sonhos, quais os anseios, quais as necessidades, né? O programa de necessidades, quando você vai partir para o projeto, está tudo pronto, né? Ali, está pronto.
É só executar, É exatamente. só Foi executar. uma ótima analogia que fez assim com um projeto de execução, é exatamente isso. Quanto mais informação tu ter, mais fácil de ficar assertivo vai ser, né? E daí, assim, a gente então, quando a gente fez os grupos, então, porque é um grande grupo, né, com quase 30 arquitetos e designers e psicólogos também, né, que são Psicólogos. esse grupo para essa ação. Então, a gente resolveu dividir, né, em alguns grupos para não ficar pesado para todo mundo e para, enfim, organizar melhor o projeto em si. E eu fiquei coordenadora de um grupo que pegou a parte dos consultórios, teve o grupo que pegou da parte do setor administrativo, salas de espera, e enfim, foram vários grupos, e teve um grupo, então, que foi responsável pela pesquisa que a Ive coordenou, né? Queria ver contigo, Ive, como é que foi? Como é que tu se organizou, assim, para começar essa parte de pesquisa? Quais foram os teus embasamentos, por onde tu começou, como é que foi essa metodologia que foi se criando, assim, contigo e com o pessoal que fazia parte do teu grupo? Assim, a gente dividiu, igual vocês, nós tínhamos um grupo, eu tinha colegas, tinha uma psicóloga também no meu grupo, e eu tive algumas mentorias também com o Mailton e com a Sinari, que também a Sinari ela é neuropsicóloga, e o Mailton, ele é neurocientista, né? E ele tem, acho que ele é PhD em biologia também. E a Sinari é especialista em neurofeedback. E eu tive ajuda, procurei ajuda para os meus amigos psicólogos. Tive ajuda de 3 psicólogos, né? Que eu busquei ajuda. E assim, é muito legal, por quê? Porque a gente percebe que está tudo interligado. Está tudo interligado. Quando eu comecei eu falei assim, gente, por onde que eu começo, né? Eu falei, gente, eu preciso saber o que é uma pesquisa, né? Que a gente sabe que é, mas a gente nunca sabe por onde começar, né? Exato. E eu comecei buscando na internet, buscando com o próprio Mailton, como que é, por onde que eu começo, e aí a pesquisa, ela sempre tem que começar com uma pergunta, né? Porque o porquê, por que que eu estou fazendo isso, né? Então, assim, a pergunta que eu tinha que fazer era por que que a gente tem que revitalizar o CRAI, né? Qual que é o nosso objetivo? Por que que nós precisamos, né? E aí foi desenrolando. Aí vai como novela, você vai puxando a cordinha e vai desenrolando. Eu busquei entender o que era uma pesquisa científica, e eu entendi que era bem complexo, não era uma coisa tão simples de fazer, mas também não era impossível. E aí foi um desafio para mim. Por quê? Porque quando a gente começou quando eu comecei a formação com a NeuroArc, muito se falava de neuroarquitetura, de como que funcionava o cérebro, de qual a diferença de emoção e sentimento, quais as respostas biológicas do corpo, né? O que acontecia, o que não acontecia, mas eu nunca tinha assim visto algo assim na prática mesmo, né? Pesquisas que me dissessem realmente como que isso poderia ser feito na prática. Sim. Partir do começo da pesquisa com a pergunta: por que aquele espaço precisava, né? Primeiro eu tinha que saber o que era aquele espaço. A primeira pergunta era quem era o meu cliente. Até que a gente teve aquela reunião e a gente chegou à conclusão que não tinha como a gente ter, não era como ter um cliente, né? Porque o hospital era uma coisa pública. Isso. Né? Não é a mesma coisa do que fazer para alguém, para um casal, para uma família que tu tem que conhecer aquela pessoa. Isso. Quando a gente faz assim uma intervenção numa coisa pública e ainda por intermédio de uma associação, né? Porque a gente chegou no hospital por causa da associação, né? Que voluntária lá. Então assim tinha várias. Nem a associação era o nosso cliente, nem o hospital era exatamente nosso cliente. O usuário, o nosso cliente não era exatamente o usuário do local, então assim, quem que a gente tinha que pesquisar, né? É bem complexo para tu entender de quem que tu precisava coletar essas informações, né? O primeiro desafio foi esse, a gente entender quem era
o nosso cliente, Uhum. né? E aí, eu tive que desconstruir aquela sensação de estar projetando para um cliente, para uma pessoa. Eu estava projetando exatamente do jeito que você falou, para um hospital, mas eu não estava projetando para quem ia usar aquele hospital, eu estava projetando para os próprios funcionários, para o meu cliente ali no caso, as pessoas que usam, que trabalham ali, né? Porque quem tá passando a maior parte do tempo são esses profissionais, né? Eles que estão recebendo maior influência do ambiente ali, eles que vão ser beneficiados ou prejudicados por aquele ambiente, porque as pessoas que vão ali, embora a gente saiba que vão passar um determinado tempo, vai ser passageiro, não vai ser uma coisa, não é uma coisa contínua, igual, eles não vão sofrer a mesma influência, interferência do ambiente físico do que as pessoas que estão passando ali por pouco tempo, né? Sim, eles estão expostos a muito menos, né? Eles, querendo ou não, porque daí, às vezes a gente pensa, é um negócio, é um ambiente, digamos, infantil, tá? Que vai receber adolescentes e crianças. Mas querendo ou não, quem tá, como eu disse, quem tá sempre ali são os funcionários. Então não adianta fazer assim só uma coisa voltada totalmente para o lúdico, para o infantil, sendo que eles ali, cada paciente que chega, sei lá, fica ali 4 horas e vai embora, e depois vem outro. Então a exposição deles é diferente, né? Então esse estímulo que o ambiente está dando para esse usuário do ambiente é diferente do que do que os funcionários que estão ali 8 horas por dia, todos os dias, né? E ao mesmo tempo é um hospital público, então tu não pode personalizar tanto a coisa, porque querendo ou não tem mudanças de funcionários ali, tem mudanças de políticas que envolvem ali o tratamento do ambiente, então é bem complexo. Assim. E esse foi um outro desafio, porque além da gente de ter que entender que ali o meu usuário que a gente estava projetando não dava para ser personalizado, né? Não tinha que ser, era outra desconstrução, porque quando a gente vem da neuroarquitetura, quando a gente estuda a psicologia, né? A gente quer personalizar, a gente entende que o ambiente tem que ser, o ambiente que se tem que se adequar ao ser humano, né? Não é o ser humano que se adequa àquele ambiente para ele fazer sentido, né? Para ele ser benéfico para aquela pessoa, né? Para ele gerar um bem-estar, né? Naquela pessoa. Então é ao contrário. Então, assim, mais um desafio, porque não dava para personalizar, não tinha como personalizar. Sim. Então, assim, a gente tinha que trabalhar com o que a gente sabia, né, de neurociência, de neuroarquitetura. Aí, um pouquinho antes, acho que umas 2 semanas antes, em fevereiro, eu tinha feito o curso das meninas, da prática de Despertando os Ambientes, da prática da escala de autopercepção. Sim, que é da NeuroArc Academy também. A ferramenta da NeuroArc Academy. E, assim, ela foi, assim, uma grande ajuda, assim, né? Porque ela deu todo o embasamento para eu estar fazendo o questionário. Que foi outro desafio também, estar fazendo esse questionário. E tu podia dizer um pouquinho como é que funciona essa ferramenta, né? Eu conheci também ela há pouco tempo. E eu acho que, na verdade, também é uma ferramenta que está em desenvolvimento, né? Elas estão basicamente em fase de teste, mas é bem interessante. Elas vêm contando a história toda, né? Com relação ao ambiente, ao ser humano e ao comportamento, né? Então, envolve a neurociência, o estudo do cérebro, envolve a psicologia, né? Que é o estudo das nossas emoções e o comportamento, né? O comportamento humano, que vai variar de acordo com a vivência que ela teve, com a cultura. Então, assim, é bem complexo. Só que não existe nada, assim, eu não conheço nenhuma ferramenta nesse sentido, né? Eu acho que elas são as pioneiras nisso. E aí, a partir dela, eu tinha feito, né? Até elas mandam para a gente, elas mandaram no decorrer do curso para a gente estar respondendo. E aí, eu me baseei nela para fazer essa pesquisa do hospital. O pessoal
do hospital já respondeu. Foi muito legal, porque a gente consegue ver o grau de sensibilidade realmente das pessoas com relação àquele ambiente, com relação à iluminação, com relação ao som, com relação às cores, né? Essa ferramenta ela acaba dividindo, né, acho que são 7 itens, né? São 7 variáveis ambientais, que são as cores, né, que está ligada à personalidade e ao temperamento das pessoas, os aromas, que são as memórias, né, e o apego, os sons, que é a cognição e o processamento das informações, as formas, que é a estética, né, do ambiente, a biofilia, que são as tendências da natureza, naturais, a iluminação, que tem relação ao círculo circadiano, ao ritmo circadiano, e a personalização do ambiente, que é o pertencimento e inclusão, né, que é a parte da personalização, né, do ambiente. Elas se baseiam nessas 7 variáveis. E aí, para esse hospital, a gente pesquisou as variáveis cores, aromas e sons, que era o que a gente ia conseguir estar intervindo no hospital. Sim. E foi muito, muito gratificante. Como não existe nada muito específico, é um desafio você procurar. Não tem muitas pesquisas assim específicas, né? Específicas para isso. Mas foi muito gratificante, porque a gente viu que com pouca coisa, com mudanças pequenas, a gente consegue mudar, a gente consegue fazer o ambiente ficar melhor, né? Sim. Principalmente com relação às cores, né? Que nem a questão, as técnicas que a gente pode usar, que nem a adesivagem, né? Os adesivos, né, que a gente vai estar usando. Você vê, são coisas simples, né? São coisas fáceis de fazer. E que vão estar dando um resultado, né, de estímulo completamente diferente, né? Essa ferramenta, ela nos traz, assim, então, aquela percepção do que a pessoa está sentindo nesse ambiente. Ela traz perguntas como para tu saber o quanto que tu percebe esse ambiente, né? Se tu tá tendo uma relação positiva, negativa ou neutra com esse ambiente, se tu realmente tá no ambiente, tá assim, observando digamos, o som que tem nesse ambiente, se tu tá percebendo a iluminação que tem nesse ambiente. Então, essa ferramenta vem para captar o quanto que tu está percebendo, né, esse ambiente. Então, daí a gente ali no hospital, a gente usou aquelas 3 variáveis, né, porque era onde, como a Ivy disse, onde a gente ia conseguir aplicar, né, onde era da nossa alçada. E quais foram, sabe, tu lembra algumas perguntas, assim, que foram colocadas nesse questionário, que eles responderam? Esse questionário, assim, a gente partiu do princípio da percepção mesmo, dos sentimentos, né, com relação ao ambiente. Então, a gente sabe que as pessoas, esse ambiente específico, né, do hospital, é um ambiente bem pesado. A gente teve uma reunião antes para falar da ferramenta, para falar do questionário, né, que a gente ia estar aplicando nesses funcionários, para estar explicando como seria realizado. E aí, a queixa realmente era relativa a isso, o quão pesado é o ambiente, né? Por causa do tipo de uso, né? Então, assim, a gente imagina, assim, eu não imagino como que é, né? Eu acho que só as pessoas que estão lá que sabem o quão é pesado, né? E elas até relataram isso. E então as perguntas foram com relação a isso. Como que você se sente? Como que você sente a iluminação, né, do seu ambiente, né, da sua sala? O que ela te traz? Se você pudesse expressar em sentimentos, o que ela te traz, né? Sim. Ela te traz cansaço, ela te traz alegria, ou ela te traz tristeza, ou ela te traz desconforto, ansiedade. A gente partiu disso aí, né? E com relação às cores, com relação à iluminação e aos sons também. E é muito, assim, interessante, porque quando eu fiz o curso do Despertar dos Ambientes, a gente fez, né? Você chegou a fazer também? Não, eu não fiz. Eu respondi. E é muito interessante você perceber o quanto a gente não percebe. O quanto a gente trabalha no automático. É verdade.
quanto a gente trabalha no automático. E eu imagino que um ambiente como aquele é mais ainda, né? Porque já é um ambiente estressante. Então, assim, você acha que a pessoa vai conseguir perceber, às vezes, que ela está do lado de uma impressora, tá fazendo um barulho ali, Sim, o né? tempo inteiro. Aquilo ali está estressando ela, né? Está incomodando, dependendo da distância, dependendo do barulho, é um agente que estressa, né? E ela não percebe. Então, você vê, no final do dia, ela vai estar cansada, ou ela vai estar com dor de cabeça, ou ela vai estar irritada, e ela nem sabe, nem percebeu que pode ser, talvez, por causa daquela impressora que estava ali do lado dela, né? Ou a posição de uma mesa, né? Uma mesa que está mal posicionada, que não está na distância correta, ou uma cadeira, né? Que não tá bem, que não está ergonomicamente correta, né? Para estar. Então, assim, o quanto a gente não percebe, o quanto a gente se prejudica sem saber, por não perceber essas coisas, pequenas coisas, né? Do ambiente. Eu acho que ainda é mais complexo para um ambiente quando trata de um assunto pesado, que nem é lá, porque, como tu disse ali no comecinho, as pessoas já estão mais bloqueadas, né? Eu acho que, como até uma forma de defensiva, elas estão sempre tratando de assuntos pesados e tendo que atender todo mundo. Elas estão, de certa forma, tentando se bloquear um pouco daquilo, elas entendem que aquilo tudo é pesado, mas elas também não podem ficar levando isso para a vida delas todos os dias, o tempo inteiro, né? Então, quando vê, assim, elas se bloqueiam para isso e para o resto de tudo que está acontecendo ao redor, sabe? E daí, como tu disse, acontece de ter barulhos estressando que a pessoa não se dá conta, acontece, enfim, né? Tudo que todas as variáveis do ambiente pode estar afetando a pessoa, né? E eu acho que assim, talvez eles comecem a perceber, eles vão realmente perceber toda essa mudança depois que a gente mudar, né? Não sei até como é que está programado para fazer um depois, né? Um feedback. Então, eu conversando com a Sinara, com a psicóloga, ela me passou que, assim, pela psicologia, o correto seria de 3 a 4 meses de pós-ocupação. A gente está passando a pesquisa, né? Não pode ser tão recente, né? Ela me disse que não pode ser tão recente, porque, assim, entra naquela fase de namoro, né? Quando a gente, né? Igual quando a gente compra um carro novo, a gente, nos primeiros dias, né? Fica aquele tá amando tudo, daqui a pouco começa a ver os defeitos, né? Então ela falou assim, para esperar essa fase de namoro, para as pessoas realmente se adaptarem com aquele ambiente, para poder realmente ter um parâmetro, né? Para elas poderem realmente dizer o que realmente mudou ali, daquele ambiente para elas. Mas eu não tenho dúvida, Mariana, porque não tem como, né? A gente que trabalha com isso, a gente sabe o quanto influencia, né? Com certeza. O quanto isso é importante, né? A gente cuidar do ambiente que a gente vive, né? Não, com certeza, eles vão sentir uma. É que assim, deles terem alguém que tá tendo esse olhar para eles e de reformar tudo ali para eles já é sentir um certo carinho, né? Então, apesar de ter tido bastante resistência até em alguns momentos, mas eu acho que depois que eles vão vendo e vão entendendo que realmente tudo aquilo, o quanto aquilo faz sentido, né? O quanto aquilo pode auxiliar para eles terem, então, uma qualidade de trabalho um pouco melhor, e até no próprio trabalho deles com as crianças isso pode melhorar, né? Porque a partir do momento que a qualidade do ambiente muda ali para eles, né, enquanto profissionais, a qualidade de vida deles melhora, consequentemente, tudo fica melhor, né? Eles vão atender, eles vão estar mais dispostos para estar atendendo essas pessoas, né? E isso a gente sabe que faz toda a diferença, né? A pessoa tá bem disposta ali para atender, né? Ainda mais num caso desse, né? Nesses casos que são tão difíceis, né? De lidar, essa questão do abuso infantil, né? Sim, com certeza. E eu queria ver contigo também, além dessas ferramentas que vocês usaram para fazer a pesquisa, o que vocês usaram mais de referências, assim, que eu teve as pesquisas que foram feitas, então, para depois tendo todas essas informações deles, vocês tiveram
Vocês também nos trouxeram as paletas de cores para usar, tudo isso teve uma pesquisa do porquê disso tudo, né? Eu queria ver contigo como é que foi trazer essas referências, como é que foi pesquisar tudo isso. O nosso cuidado, quando a gente separou, né? Cada profissional ficou com Variável? uma variável. Uhum. E aí a nossa preocupação era justamente essas, usar as fontes realmente com embasamentos científicos, né? Uhum. E aí, assim, nós não somos pesquisadores profissionais, né? A gente está aprendendo, né? Mas, assim, foi bem legal porque todas elas, por mais que a gente tenha buscado e não tenha achado coisas específicas, a gente conseguiu extrair desses artigos, desses trabalhos, até de outros trabalhos em outros hospitais que a gente achou, a gente conseguiu pegar um pouco daquilo e trazer para a nossa realidade, para a realidade do hospital, né? Então, aí eu falei para as meninas, isso daí já fica como um material, né, que a gente pode usar e a gente já vai, eu falei assim, isso aqui não tem fim, né? A gente vai começar, é só o começo, né? A gente vai começar a pesquisar e eu falei, daqui uns dias, daqui um tempo, a gente já vai ter um material já específico, né? Exato. Vai criando um banco de dados, né? Exato. De informações, assim, de referência. Acho que isso também é o mais difícil de a gente ir montando, né? Porque, como tu disse, não, a neuroarquitetura em si já é um assunto relativamente novo, então a gente não acha as coisas com o título ali, neuroarquitetura, ou neuroarquitetura para hospitais. Não, a gente tem que fazer essa caça mesmo, de ler 50 artigos para descobrir um pedacinho de cada um e... Foi o que a gente fez. A gente leu bastante muitos artigos, né? Quase nenhum era específico, mas tinha coisa ali que a gente já tinha como aplicar, né? E ficou muito legal o trabalho, ficou bem legal. A parte de cores, a parte de sons, né? Do conforto ambiental, do conforto térmico ali, do ambiente, né? Da questão do barulho. Eu tive ajuda dos profissionais, também dos psicólogos. Eu ia te perguntar isso ainda também. Isso foi muito legal, porque eu comecei a perguntar para eles, olha, mas como que a minha preocupação também no questionário era não fazer perguntas que fossem induzir a resposta, né? Porque como a gente sabe que o ambiente influencia, tem poder de influenciar, a gente tem esse conhecimento, muitas vezes a gente faz uma pergunta já querendo já sabendo mais ou menos a resposta, né? Então, assim, eu queria ter esse cuidado de não estar fazendo as perguntas para não estar induzindo, né, a resposta. E eu recebi muita ajuda deles, assim, foi muito legal trabalhar em conjunto. E eu vejo que cada vez mais a psicologia tem que andar junto com a arquitetura, porque é sobre o ser humano, né? E assim, e o ser humano é complexo. E a gente tem que aprender como entender o outro, né? Sim. E eu acho bem importante a gente ter esse contato com psicólogos, assim, e a gente vê como é importante essa multidisciplinaridade, né, dentro da neuroarquitetura, né, de ter que estar em contato tanto com psicólogo, neurocientista, a gente tem que aprender a entender o outro, a gente tem que aprender a fazer pesquisa, a gente tem que aprender tudo. É bastante coisa. Tem hora que eu falo assim, nossa, é muita coisa para a gente é muita coisa para a gente explorar. Tem muita coisa ainda que a gente não sabe, né? Com certeza. E é o que a Priscila e a Gabi sempre falam, né? A gente não tem como saber tudo, né? Então a gente precisa, né? A gente precisa de pessoas, cada um na sua especialidade, cada um no seu nicho, né? Porque daí no final, todo mundo, tudo isso junto é que vai dar um trabalho completo, né? É melhor a gente ter uma coisa, é melhor a gente dividir isso em partes e ter um material bom do que fazer coisas, do que fazer tudo um Tentar dar pouquinho, conta de tudo. fazer tudo, mas assim, não fazer uma coisa profunda, não fazer uma coisa bem feita, né? Exatamente. Então, assim, essa parceria com os psicólogos eu acho muito, muito legal. É bem legal mesmo.
Eu acho muito importante. Eu acho que tinha que ter na cadeia, já devia ter na Eu universidade. acho que já deveria. Eu acho que já deveria ter uma matériazinha lá de psicologia na arquitetura. Com certeza, para entender os clientes, para preparar um pouco mais para o mercado de trabalho, não só para a parte técnica, né? Sim. Pra entender, assim, para as pessoas começarem a projetar para as pessoas mesmo, e não só para bonito, né? E eu acho que agora mais ainda, né? Com tudo isso que a gente viveu agora com a pandemia, toda essa mudança que a gente está tendo, né? De ter que ficar mais em casa, né? A gente já ficava bastante tempo em casa, né? Nos ambientes construídos, né? A gente já ficava bastante tempo, né? A gente passava a maior parte do nosso dia, da nossa vida, ou no trabalho, né? Sim. Em casa, então, dentro de um ambiente construído. Então, agora, com a pandemia, mais ainda, né? Eu acho que muitas coisas não vão voltar como eram antes. Então, acho que a necessidade da gente trazer o externo para dentro de casa ainda é maior, nessa necessidade, né? Eu acho que ficou mais Pedofilia. isso, eu acho que ficou mais evidente, né, essa parte de como está relacionado assim a nós com o lugar que a gente está inserido, né, junto com a pandemia, assim, ficou as pessoas entenderam um pouco melhor porque como se obrigaram a ficar dentro do ambiente, elas entenderam que alguma relação se tem entre ficar dentro de um lugar, né? Aumentou o tempo de exposição, é aquela história, né? A gente antes passava um pouco mais rápido pelos ambientes e agora aumentou o tempo de exposição e se viu que realmente tem influência, né? E eu acho que é super importante, assim, super válido a gente ir começando e fazendo e tentando, mesmo que a gente não consiga fazer, como tu disse, assim, foi tu começar essa pesquisa, esse grupo de pesquisa também, tu não sabia muito por onde começar e foi tentando e foi ajeitando a sua própria metodologia. Eu acho que isso é super importante, porque na próxima vez tu vai conseguir fazer uma metodologia melhor, porque tu já sabe erros e acertos, já sabe no que melhorar. É legal para outras pessoas verem sei lá, eu incentivo muito assim alunos de parte acadêmica, que como estão na academia, é interessante que se estude melhor, sabe? Que se traga mais, que eles vão trazer mais dados, mais embasamento científico para depois, então criar essa curiosidade, sabe? Quando eu comecei a entender assim a pesquisa e aí a entender que tudo parte de uma pergunta, você abre um leque, né? Você abre um leque de possibilidades, de coisas que você pode fazer. Que o legal da pesquisa, agora que a gente está fazendo, é que a gente vai propor todas essas mudanças, né? Nós vamos propor todas essas mudanças. Só que não quer dizer que todas vão dar certo. Exato. Né? Para isso existe o pós-ocupação, né? Algumas coisas a gente vai achar que a gente vai ver que tá lá. Tem pesquisas dizendo que é legal, que deu certo para isso, deu certo, sei lá, lá na Austrália, ou deu certo lá em Portugal, que a gente vai testar aqui e não vai dar certo. Exato. Tem coisas que a gente vai falar assim, não, isso aqui talvez não vai dar certo, e vai dar certo. Então, assim, o legal da pesquisa é isso, aí você conseguir ir lá, olhar e ver, não, isso aqui realmente, isso aqui não dá, sabe? Você começar a entender como funciona. A coletar, né, mesmo dados e resultados, né? Não isso, só ficar naquele achismo. Sim, reais, né? Reais, coisas reais, porque a gente está estudando bastante. Hoje em dia todo mundo fala, assim, não é tão divulgado, mas já tem uma parcela das pessoas que já sabe o que é a neuroarquitetura, né? Isso. Mas não existe tanto trabalho voltado para a coleta desses resultados, né? Para realmente a gente saber e mensurar o quanto isso vai impactar na vida das pessoas, o quanto isso pode melhorar a vida das pessoas, ou talvez não, né? Talvez, e tá tudo bem, né? E eu acho que isso que é o legal, porque a gente vai chegar num ponto que a gente vai começar a ter parâmetros mesmo,
parâmetros mesmo, né, para estar medindo isso, né? Isso é bem interessante, porque às vezes tu faz uma pesquisa e o resultado dela pode ser que não dá certo, que é descobrir que essa maneira não dá certo, e isso já é um resultado, né? Já é um resultado super importante. E eu acho que sim, eu acho que acontece muito disso mesmo, que a grande maioria das pessoas que começam a estudar neuroarquitetura querem pegar ela para aplicar. Ai, tá, eu quero saber tudo isso que eu quero aplicar. Mas para tu aplicar, tu tem que ter dados. E o que a gente, na verdade, talvez precisa é fazer o inverso, é procurar dados, é descobrir, é explorar mais essa parte de pesquisa e não simplesmente da aplicação, porque tu tem que aplicar e tu tem que medir. Então, Sim. acho que é isso que vai alavancar ainda mais a neuroarquitetura, né? Essa, eu acho que é bem na parte de pesquisa, tanto pré quanto pós-ocupação, de medições e nos trazer resultados. É isso que vai levar a neuroarquitetura para mais longe, né? E assim, hoje a gente está fazendo num hospital, né? Aí a gente começa, eu já comecei assim a pensar como será que seria, como será em outro ambiente que não seja um hospital, né? Numa escola, como seria numa escola, né? Como Exatamente. seria num banco? Um banco também é um local super estressante, né? Exatamente. Já tive amigas que trabalharam em banco, o índice de depressão é altíssimo. Assim, eu já tive umas 2, 3 amigas que já saíram do banco. Por quê? Porque existe uma cobrança muito grande, né? De metas e de... Então, como que a gente poderia ajudar? Uhum. Na minha mentoria com a Sinara, a gente estava falando sobre quando a gente chega na menopausa, a mulher quando chega nessa idade, a gente é uma mudança hormonal gigantesca, é outro estilo de vida que você tem que se moldar, Sim. né? Como que seria se a gente pudesse fazer um ambiente, um quarto, né, para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, né? Uhum. Tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal, né? Tem questões de câncer na família e tal, não pode. Como seria, né? Hoje a gente vê ambientes voltados para quem tem Alzheimer, para quem tem insônia, para quem... Outra questão que ela me falou que eu fiquei imaginando assim, como seria, e assim, é uma preocupação que as pessoas não têm. Quando a mulher, ela perde um neném, Uhum. e ela vai fazer um exame precisa fazer um exame de ultrassom. Não Uhum. existe um ambiente separado para ela. Sim. Ela As vai ter. mulheres que vão lá fazer a ultrassom dos nenéns, para marcar a cirurgia do parto, é o mesmo local que as mães que estão lá com aquele estado de sofrimento, né, para fazer. Então, assim, por que não fazer um local, né? Então, aí a gente já começa a mexer, a perceber que a gente tem que ter esse olhar de empatia, né? Nossa, muito. Muito. Esse olhar de empatia. Então, Bah. assim, são coisas que não são estudadas, né? São coisas que não... Por quê? Por quê, né? E aí vem a pesquisa. Por quê? Né? Como que eu posso fazer? Então, eu falo que o porquê e o questionamento, muitas vezes eu comecei já a me questionar algumas... Na verdade, quando eu comecei a me interessar pela pesquisa, foi justamente por essa questão de estar sempre perguntando e questionando. Sim. Até certo ponto, por um bom tempo, logo que eu comecei a estudar sobre neurociência aplicada à arquitetura, eu comecei a me questionar, né? Mas será que funciona? Será, né, que não, será que não é uma modinha? Eu comecei a me Sim. questionar, porque você viu que todo mundo começou a falar, começa a falar e vira assim, né? E eu falei, não, então eu tenho que aprofundar. Mas eu acho que isso é muito válido, sabe? Eu vou dizer que eu também me questionei, principalmente quando eu estava lá no começo do meu artigo e pensei qual vai ser o julgamento sobre isso, sabe? Dos próprios professores para avaliar, que é um assunto que eles não conhecem. Então, assim, quem avaliou meu artigo, sei lá, foi um engenheiro que não faz ideia do que eu estava falando, sabe? Mas só que daí tu vai vendo, e tu vai lendo, e tu vai explorando, e tu vai vendo que sim, que tem muito sentido, que sim, tem muita coisa. O buraco é mais embaixo. E o Tem que muita coisa. acontece é que a gente ainda não tem todas as informações, mas o que a gente está é num movimento de justamente ir colher, de plantar essas informações, na verdade, de colher, de começar a semear. E pensa assim, ó, que nem todos esses exemplos que tu deu, assim, quantas
quantas coisas que dá para ser, quantas especificidades dá para se estudar, né? Tipo assim, variando de usuários, variando de tipo de ambiente, variando de, enfim, é uma infinidade de estudos que dá para se fazer dentro, né, dessa. E, e eu acho assim que a pesquisa, ela traz pelo menos para mim, ela traz um senso de muita responsabilidade, né, com a minha profissão, né? Porque para você, a gente tem tanto cuidado quando a gente vai especificar um material, né? A gente tem o maior cuidado de especificar um material que ele seja bom, que ele seja durável, que ele tenha todas as garantias, né? Que ele seja específico para aquele local, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade também quando a gente fala de neuroarquitetura, né? A gente não pode simplesmente usar isso como um chamariz, né? Como uma barganha para dizer que você tem um diferencial, né? A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai falar e aplicar. Então, assim, esses meus questionamentos, quando eu comecei a questionar, tá, mas como que eu vou falar para o meu cliente se eu não testei ainda em mim, né? Se eu não sei ainda qual que é o resultado disso, se, né? E aí ainda tem outras variáveis, ainda tem outra variável, né? Cada ser humano é de um jeito, cada um reage de uma forma. Então, assim, a gente está bem, eu acho que a gente está num caminho, a gente já está avançando bastante, mas a gente ainda está muito no começo ainda. Tem muito ainda para pesquisar, muito ainda para aprender, para testar, né? Para saber. Mas, assim, é um mundo apaixonante, né? Pelo menos para mim, que entrei até em conflito às vezes com a minha profissão com relação à parte da por que só estética? Para minha casa a arquitetura não era só estética, né? A estética é a cerejinha do bolo, existem outras coisas muito mais importantes, né? De fazer arquitetura, né? Então, assim, para mim faz todo sentido. Eu acho que todo mundo que já se frustrou uma vez na vida e conhece a neuroarquitetura começa a refazer os seus sentidos. Assim, eu também tinha bastante resistência à arquitetura como estética, né? Bastante resistência mesmo, tanto que na própria faculdade, às vezes eu teve um momento em que eu pensei, sabe, que eu deveria fazer engenharia, sabe? Porque eu não sei, sabe? Que não, nesse ponto que eu não tô, sabe? Eu sou, acho que muito técnica para Não isso, se sabe? encaixa, né? E daí, mas não, na verdade, a coisa pode ser muito diferente, sabe? E quando tu conhece a neuroarquitetura, tu vai vendo isso, né? Mas como tu disse, é importante ter muita responsabilidade sobre o assunto, sobre falar sobre o assunto, sobre, né, divulgar e, enfim, e estudar. E aplicar, estudar. Tem que estudar muito. Quero te agradecer pela tua disponibilidade. Foi um papo muito bom sobre pesquisas. Eu te admiro muito assim também por essa vontade de pesquisar e de fazer a coisa muito certa. Eu acho que a gente se conecta muito, né, nesse sentido. E, enfim, quero muito te agradecer por participar e topar essa conversa aqui comigo. Eu que te agradeço, Mariana, agradeço imensamente. É o que você falou. A gente vai caminhando aí por esse mundo digital, online, né? Nos cursos e a gente se encontra. Imagina, eu tô aqui nos Estados Unidos, aqui, sei lá, quantos mil quilômetros, né? E a gente no curso, né? Que a gente fez, a gente consegue identificar quem a gente se conecta, né? E eu estou muito feliz de estar aqui partilhando. Ai, muito obrigada.